Então, vamos para os exemplos. Tenho duas partículas de cargas elétricas, Q1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, sendo K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metros cúbicos, coulomb cúbico. A intensidade da quadrado, perdão, metro quadrado e coulomb ao quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newton é. Então ele quer saber, ó, a força de interação, ele quer saber o F. Então ele quer saber o F. Ele deu que Q1 corresponde a 4 vezes 10 elevado a menos 16, Q2 igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16, a distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9, e a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. E quer saber a força. Então, vamos lá. A fórmula para a gente calcular é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos ter, como a gente está procurando a força, vamos ter que F é igual, K é a constante, que corresponde a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1, nesse caso, é 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes Q2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 16. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, onde a distância a gente tem que é 3 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado. Aí observa, a gente não precisou nesse caso transformar, tá certo? A distância. Por quê? Porque ele já deu em metros. Aí observa, e as partículas estão, ó, em coulomb. Então a gente ainda não usou nenhum daqueles submúltiplos, tá certo? Então, observa que essas cargas também estão, ó, separadas, porque possuem, nesse caso, sinais iguais. Então, vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Bora lá. Então, primeiro, ó, a gente vai multiplicar, nesse caso, o 9, o 4 e o 6. E depois, a gente tem aqui uma multiplicação, nesse caso, com a base 10, depois repetimos a base e vamos somar os expoentes. Então, vamos multiplicar 9 vezes 4, que é igual a 36, 36 vezes 6, que nesse caso vai ser igual a 216. Então, eu tenho, ó, que F é igual a 216, vezes 10, que é a base, tá? E vamos agora somar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 9 de menos 16 e menos 16. Então, eu vou somar, vou colocar aqui no cantinho. 9 mais menos 16 mais menos 16. Então, eu vou somar aqui. 9, jogo de sinal, mais e menos, menos 16. E mais e menos, menos 16. Então, ó, como eu tenho aqui, ó, dois sinais iguais, o menos 16 e menos 16, eu vou somar eles e repetir o 9. Então, eu repito aqui o 9. Então, eu vou somar o 16 mais 16, 32. Como os dois possuem o mesmo sinal, coloco aqui o sinalzinho de menos. E vou diminuir. 9 menos 32.
que vou ter 23. Aí eu tenho, ó, dois sinais diferentes, onde vamos subtrair e colocar o sinal do número maior. Então, eu vou ter menos 23, porque 32, nesse caso, é maior que 9 e possui o sinal maior. Então, eu vou ter 216 vezes 10 elevado a menos 23. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Aí, aqui, ó, vamos ter 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vamos ter 9 vezes 10, que é a base, eu repito. E aqui, ó, a gente tem aquela propiedadezinha lá, potência de potência, ó. Vamos multiplicar. 9 vezes 2, 18. Aí, menos e mais, menos 18. Então, vamos ter que a força é igual a 216 dividido por 9. Onde vamos ter um resultado de 24 vezes 10. Aí aqui, ó, chegamos na outra propiedadezinha, que é a divisão de mesma base. Então, repetimos a base, que é o 10. Já repetimos. E vamos subtrair os expoentes. Então, eu vou subtrair, ó, 20 menos 23 menos 18. Então, eu vou ter, ó, menos 23, menos e menos, mais 18. Então, eu vou ter menos 20, tenho dois sinais diferentes, né? Vamos, nesse caso, subtrair e colocar o sinal do número maior. Aí, observa. Como 23 é maior que 18, então, eu vou colocar o sinal do 23, que é maior. Então, 23 menos 18, 5. Então, vamos ter 10 elevado a menos 5. Gente, é comum, tá, em concurso, eles não colocarem essa resposta aqui, de 24 vezes 10 elevado a menos 5. Eles colocam, tá, em notação científica, ou seja, onde o número vai estar compreendido entre 1 e 9. Ele não pode ser, nesse caso, menor que 1 e nem maior, tá, que 10, porque se ele for 10, ele já vai estar em notação científica, já vai ter sua representação. Então, ó, o número tem que estar, A nesse caso vai ser maior ou igual a 1 e menor nesse caso que 10. Aí observa, 24 ele é maior que 10, aí o que acontece? Vamos ter que, a vírgula vai estar escondida aqui no último número, vamos ter que voltar uma casa, tá certo? Então, vamos ter, ó, que f é igual a 2,4 vezes 10. 2,4 está compreendido entre 1 e, nesse caso, e 10. Aí, o que acontece? Quando a gente volta da direita para a esquerda, ela é positiva, ou seja, se a gente voltou uma casa, a gente está somando. Então, o que vai acontecer, ó? Deixa eu puxar para cá. Eu tenho menos 5, tá? Mais 1. Eu voltei. Quando eu volto, é positivo. Então, eu tenho 5 menos 1, que é 4. Como eu tenho sinais diferentes, novamente, vou subtrair e colocar o sinal do número maior. Então, eu vou ter menos 4. Então, ó, menos 4. E como ele quer, ó, a resposta é em newtons. Então, eu tenho newtons. Então, eu tenho uma força de 2,4 vezes 10 a menos 4 newton. O outro exemplo é